O cristianismo, ele não difere de outros sistemas que mataram pessoas em nome de uma ideologia? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Muitas pessoas tentando justificar a matança realizada pelo comunismo, eles contra-atacam dizendo que o cristianismo também matou. Eles falam da Inquisição, eles falam das cruzadas. Apenas um detalhe, eles omitem que as cruzadas elas aconteceram em contexto de guerra, de conquista de terra entre cristãos e muçulmanos, mas ok, eles utilizam essa desculpa, e há aqueles que inclusive mencionam o próprio nazismo, porque Hitler de alguma maneira era cristão, o que é uma falácia, o que é uma mentira. Mas eles dizem que Hitler também era um tipo de representante do cristianismo e por isso ele pode ser colocado como responsável pelas mortes acontecidas na Segunda Guerra. Veja que nesse aspecto eles dizem que os cristãos eles não podem acusar o comunismo pelas matanças que aconteceram, porque essas matanças elas, se forem comparadas com o cristianismo, então estão empatados, então nenhum nem outro poderia formalmente acusar quanto aos assassinatos cometidos. Isso de fato é um argumento falso, ele é falacioso, porque ele omite a história, ele omite a realidade dos fatos para justificar uma atitude ignóbil, uma atitude inaceitável, nojenta do comunismo, que foi a matança de mais de 100 milhões de pessoas por causa da sua ideologia. Então vamos aqui fazer uma análise real, da realidade, para perceber a falsidade desse argumento ideológico. O cristianismo ele possui como fonte o Evangelho. Nisto, todos concordam. E o Evangelho ele possui um código, ele possui uma lei muito clara, muito evidente. E esta lei proíbe o assassinato injusto. Veja que um ser humano pode matar o outro em determinado contexto, como, por exemplo, a justiça pública, que é chamada de pena capital. Isso é justo diante de Deus. Ou então uma guerra legítima, uma guerra, por exemplo, contra uma nação opressora, que quer oprimir o povo, que quer escravizar o povo. Essa guerra ela é legítima. Ou até mesmo a defesa necessária, a defesa da família, a defesa da própria vida. Nestes casos, tirar a vida se torna lícito, porque não é injusto, mas há justiça aplicada. Mas o Evangelho ele proíbe qualquer assassinato injusto, leviano, que aconteça em nome de uma mentira, em nome de uma falsidade. É por isso que o cristianismo ele também fala que os cristãos eles devem se negar-se a si mesmo. Eles não devem buscar os seus próprios interesses, os seus prazeres. Eles não devem defender as suas convicções matando outras pessoas. Muito pelo contrário. O Evangelho fala que nós devemos andar uma segunda milha. O Evangelho fala que nós devemos dar a outra face quando somos feridos. Fala que nós devemos amar os inimigos e orar pelos que perseguem. Essa é a essência do cristianismo. Por isto, se existe na história algum tipo de matança injusta, isto não vem do Evangelho. Isto não vem daquilo que Cristo deixou para os seus seguidores. Ao contrário, o comunismo ele vai agir exatamente da forma como ele crê que se deve atuar para a implantação do seu sistema. Karl Marx, por exemplo, e Engels foram taxativos quanto à luta de classes e quanto à revolução necessária e à matança que deveria ocorrer. Sabemos que todo esse processo vem de uma mentalidade revolucionária. Priesterer, por exemplo, ele diz que a característica da revolução socialista é que ela é incrédula, ela é pagã,
ela não tem nenhum compromisso com o Evangelho, com aquilo que o Evangelho traz. E é neste patamar que o comunismo vai atuar. Ele vai destruir aqueles que não concordam com o seu sistema, diga-se de passagem, opressor. Eles defendem o roubo, eles defendem o extorquir, eles defendem a mentira e eles defendem a matança. Eles defendem o medo sobre aquelas pessoas que discordam da sua ideologia. É desta maneira que o comunismo age. E isto não está em desacordo com os seus postulados. Os seus postulados, eles trazem esse comportamento. É um comportamento necessário. É por isso que todo pensamento que advém do comunismo ou do marxismo, e que nós poderíamos aqui denominar como socialista, todo ele defende o enfrentamento, a luta, a guerra, a briga, a contradição, a insurreição, a insubordinação. É isto. Por isto que o comunismo, ele matou mais de 100 milhões de pessoas, porque ele diz que se deve matar em processos revolucionários. E essas matanças, elas foram absolutamente injustas e elas foram cruéis. Os métodos utilizados era a fome, era a tortura, era a humilhação humana. É isto que o comunismo traz. Quando nós olhamos para a influência do cristianismo na Europa, as guerras elas ganharam um caráter mais humano, onde não existia mais a degradação do ser humano. O que eu quero dizer é que as guerras anteriores à influência cristã, elas eram cruéis, elas eram recheadas de barbarismo, de impiedade. No momento em que o cristianismo começa a influenciar a Europa, a guerra toma essa conotação mais humana e que resulta, por exemplo, no fato de que numa guerra, e sabemos disso, quando o inimigo ele está ferido, ele, por princípio, deve ser atendido quanto à restauração da sua saúde. Isso veio do cristianismo, mas o comunismo não age dessa forma. O comunismo ele manda matar e, preferencialmente, estou falando da história, preferencialmente com requintes de crueldade. Então, é absolutamente falacioso e injusto colocar matanças em nome do cristianismo. E eu estou falando não do comportamento de pessoas, eu estou falando do cristianismo que advém do Evangelho, do ensino de Cristo, que ordena a abnegação, o altruísmo, que ordena o negar-se a si mesmo. Então, quando alguém vier a você para dizer você não pode falar das matanças do comunismo porque o cristianismo também matou, diga a ele isso. Diga a ele que ele está sendo falacioso e que o cristianismo não manda ninguém matar ninguém em nome do Evangelho. Não faz isso. Pelo contrário, manda demonstrar amor, pregar e levar a luz deste Evangelho de Cristo a todas as nações. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva. Você que já está inscrito, dá uma checada, vê se o seu nome está aí. Façam comentários, comentem aqui o que vocês acham disso. Vocês podem acrescentar ou até discordar, não tem problema. Dê um like ou dislike também, não há problema algum. E compartilhe esse vídeo. Ajude esse canal a crescer para que este conteúdo possa alcançar mais e mais pessoas. Claro, caso você aprecie o que é apresentado aqui. E até a próxima.